conscienciologia profunda. Isso é dentro da intraconscienciologia, que é a neociência aplicada às pesquisas em nível da máxima profundidade e abrangência da consciência de modo integral, multidisciplinar, multicultural, multidimensional, multitemporal, multiexistencial, holopensênico, holomnemônico, holobiográfico, holocármico, holossomático e, sobretudo, segundo as reações pessoais perante as energias imanentes e as energias conscienciais, bem como nos múltiplos estados, níveis de acuidade e condições de manifestações autopensênicas, através dos autos e heteroexperimentos, com os atributos mentais somáticos, paracerebrais, as dimensões e os fenômenos conscienciais. De modo que a conscienciologia profunda é a mais abrangente e cosmofisiológica de tudo que nós fazemos abordagem aqui. É a ciência da conscienciocêntrica profunda, a autoconscienciometria profunda, a autoconsciencialidade profunda, a autoanálise profunda, o estudo aprofundado da personalidade integral, a abstração profunda, as ações civilizatórias, a vivência da maxfraternidade compreendida, a afinidade estreita com os princípios cosmoéticos, a autoanálise evolutiva profunda, e por aí vai. Agora, nós falamos aí no fim. A vivência da conscienciologia profunda surge mais intensamente na vida evolutiva dos seres despertos, quando a desassedialidade geral começa a atuar na existência intra e extrafísica. Você já alcançou nível satisfatório de interação com a conscienciologia profunda? Por quais razões? Agora, ó, esse é o verbete 1078, tem 3 páginas, 41 logias e 5 máximos. Se quiser aumentar, aí pode aumentar na holoteca. Agora, eu tenho aqui algumas perguntinhas. Por que você é a favor da cremação? Quando a gente desativa o corpo, ele não precisa mais de usar, a gente já usou demais. É bom isso, dar uma alteração bioquímica para melhorar o mundo, porque geralmente, eu, por exemplo, já estou com 5 doenças. Eu sou vamos dizer, um local ambulante de coisa alterada. Isso é bom acabar. Seja lá quem for. Não é só quem tem AIDS que deve queimar, não, é todo mundo. O corpo já está desativado, vamos fazer outra coisa. Isso aí ajuda. Nada se perde. Isso é a lei, né? Nada se perde. De modo que o melhor é a cremação. Uma outra coisa. Acaba também as bobagens de estar fazendo exaltação do orgulho através de um corpo que está se desfazendo através das formigas e dos germes. Eu acho isso de vomitar. A gente está exaltando cadáveres. Igual aquele que colocaram o Lenin na Praça Vermelha, lá de Moscou, durante anos, e todo mundo passava lá. O cara já estava todo alterado lá, fizeram um jeito de colocar, mas eu acho isso tudo burro. O corpo não é a pessoa. Então vocês vejam, a maior prova que os materialistas acham que a consciência é o corpo, é que a hora que morre, eles ficam adorando o corpo da pessoa. O corpo já não é o mesmo, ele não tem vida, ele não fala pela consciência. Vocês estão entendendo, não? Então a hora que a gente crema, nós estamos dando uma lição também de anti-orgulho, anti-vaidade perante a situação. Muito diferente daquele nosso amigo que eu fui com ele ao cemitério para ele me mostrar o túmulo que eu já tinha feito para ele. E era só dele, os da família estavam tudo perto. Mas ele era só dele. Agora, ó, dava para morar lá dentro. Tamanho que era. Agora, o cara tinha 48 anos. Eu olhei ele, fiz um exame da saúde dele, falei, você ainda vai viver muito tempo. Como é que fica? Não, a gente vai pagando isso aí, que é da família, etc, tal. Tem vários nomes para isso, né? Mas agora veja.
A cremação é justamente o contrário. Ele me perguntou, você não quer fazer o seu, Valdo? Eu falei assim, a primeira coisa, eu não vou morar nessa cidade tão cedo, eu vou cair fora daqui. Segundo, eu acho isso o maior orgulho da sua parte. Você já visitou isso aqui quantas vezes? Ah, não, eu venho aqui de vez em quando. Quer dizer que você está querendo morrer? Não, não é bem isso. Então você está querendo sobreviver depois que você morrer através desse monumento aqui que você fez? Cheio de estátua, várias cores, granito. Enfim, me deu vontade de vomitar na frente do homem. O que você diz a respeito do determinismo? Determinismo é o seguinte, existe isso e a vida indica esse determinismo. Por exemplo, uma pessoa, ela começa a fumar sem parar, depois ela pega um câncer de pulmão. Isso é o determinismo da própria vida dentro da biologia em cima dela. Tá certo? Ela abusou. Ela colocou tóxico. Ninguém precisa estar soltando fumacinha pela boca ou pelo nariz. Isso é bobagem, besteira. É outra tolice. Então veja, isso é pior do que muito subhumano. Fumar é uma coisa pior do que muitas reações subhumanas. Vocês não acham? Não tem jeito. Como é que você explica o fumo? Então veja, a pessoa quer ser escrava da bioquímica. Ela quer ficar na dependência de uma doença. Isso é o determinismo que ela mesmo criou para si. Agora, o que é o determinismo em si? A pessoa tem um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é que abre. Se a pessoa cuida em favor dos outros e sai do egão dela e do umbigão, ela amplia o livre-arbítrio. Se ela começa a fechar o livre-arbítrio, o determinismo vai chegar a um ponto que entra em cima dela. Então, isso aí é que é a coisa séria. Agora, uma boa parte das pessoas não sabe usar esse livre-arbítrio. Você veja bem, esse caso do fumante, ele não sabe usar o livre-arbítrio que ele tem. Ninguém determinou que ele precisa, não há lei que determina que você tem que ser tabagista. Não existe isso. Então, vamos entender bem essa situação. Falta o quê? Racionalidade, maturidade, lógica, hiperacuidade. Não tem nada. É uma meninada. São vegetais humanos que estão andando por aí com duas pernas. Agora então, e outra coisa, é um monte de gente. Você vai ver cientistas, você vai ver artistas, você vai ver autoridades, políticos, tudo com cigarro, charuto. Nos Estados Unidos gosta muito de charuto, que parece que dá um negócio maior, né? Porque o charuto é diferente, ele fede mais do que os outros. Vocês sabem que a hora que uma pessoa deixa o charuto e põe no lugar, ele tem que dar um jeito de queimar ou esconder aquilo, porque senão ele fica num fedor que ninguém aguenta ficar lá dentro. Vocês sabiam disso, né? Então veja, esse é que é o negócio do determinismo. Então, olha bem o que é que você está fazendo, se você está cuidando bem do seu livre-arbítrio. Porque senão, vem o determinismo em cima de você. Uma outra coisa, todos os grandes ditadores e ditaduras são contra o livre-arbítrio e arranjam um jeito de falar em determinismo para dominar os outros. Hitler e os nazistas condenavam o tempo todo o livre-arbítrio das pessoas. Pois é. Então vocês vejam, isso é uma loucura. Agora, o livre-arbítrio é a liberdade de expressão. É a nossa liberdade de manifestação. Isso é que é a base de tudo. De modo que, vocês querem entender o que é a conscienciologia profunda de hoje? É só pegar as ditaduras e pensar o contrário. Pensa no nazismo e pensa o contrário, que você vai entender o que é a conscienciologia. Tudo deles estava errado, que era patológico. Nós aqui estamos fazendo uma força danada para ser homeostático, para ser sadio. Outra coisa, o senhor foi um professor de curso intermissivo avançado? Não, não fui não. Eu fui assistente. Eu carregava mala, eu era bedel, eu era o maleiro. Eu lembro de quando conheci, logo acessei essa lembrança. Não, você deve ter visto alguma coisa, porque a gente estava ajudando. Estuda porque a gente tem afinidade, é coisa do passado. Eu estava lá porque eu convivi com muita gente através de muitas vidas. Então eu era um bom passe-partout, um bom intermediário, um bom contato para aqueles que estavam chegando. Não, ó, você pode ficar bem que aqui é em casa, não tem nada, ninguém vai apertar você e tal. Porque o povo já me conhecia.
Agora, tudo que está acontecendo aqui no intrafísico é uma continuidade dos cursos intermissivos. Para nós, aquilo que está acontecendo de bom, que esse de ruim, não é isso? É preciso examinar, é preciso perguntar para o triparada dura o que eles acham que é bom e o que não é, né? Sei lá. Agora, falo a respeito da projeciologia e da conscienciologia, ok. Tenho muitas projeções onde eu estou fazendo curso no extrafísico e depois vejo o que acontece aqui. Tudo acontece lá primeiro e depois aqui. Podemos ter aqui também ideias novas e interagir com as ideias de lá. Tanto uma coisa como outra é real. Agora, ó, existe aquela expressão da antiguidade que dizia o seguinte: cada vez mais os pseudo-vivos estão sendo governados pelos pseudo-mortos. Ou seja, traduzindo aí no nosso linguajar aqui, dentro da nossa terminologia, as consciências estão cada vez sendo mais dirigidas pelas consciências evoluídas. Tá certo? Agora, infelizmente, na Terra, uma boa parte é daquelas involuídas, ou seja, das doentes. Tem muito assediador dirigindo os outros ainda na Terra. Na tertúlia de ontem, você fez uma associação entre claustrofobia e egocentrismo. O senhor poderia, por gentileza, aprofundar? Olha, o egocentrismo, com o passar do tempo, a pessoa pensa demais nela, ela acaba um dia sofrendo a claustrofobia. Por quê? Vai haver uma pressão em torno da vida dela e das ações que ela faz, e ela vai cair na claustrofobia. A claustrofobia, então, por exemplo, leva a pessoa que ela agiu mal, às vezes eles levam essa pessoa para tortura. Muita coisa política acontece por aí. Então, a pessoa agiu mal dentro do egocentrismo, ela pode cair na claustrofobia. Agora, depois da claustrofobia, quando a pessoa sai, que é uma boa parte, nós todos, inclusive eu, você saiu da claustrofobia, você quer saber do universalismo, da cosmovisão, e daquilo que eu falo, você tem que ter uma visão do cosmos, sem parede, sem porta, sem janela. Tudo aberto, tudo devassado. A nossa verdadeira vida consciencial, ela é o ar livre, ou seja, é o espaço sideral. Não pode ter obstáculo. Então, por exemplo, o javali está certo. Você está entendendo? Se nós formos pensar, o temperamento javali não tem nada na frente, ele é aberto, ele pode agir. Mas é preciso da gente criar essa liberdade. E, vamos dizer, desmontar os obstáculos, os travões, sabe? De modo que o caminho, então eu vou repetir, egocentrismo leva a pessoa para a claustrofobia. A claustrofobia, a pessoa padece as coisas lá do problema, ela caminha para o universalismo, para a cosmovisão e para o cosmos sem paredes. Sabemos que as muletas são elementos desnecessários para a consciência lúcida que já domina as energias. Considerando que nem sempre estamos no melhor dia do ponto de vista mental, emocional e energético, não poderiam usar nesses dias atribulados esses recursos, ainda que muletas? Apelo aqui dessa pessoa, terrível esse apelo, hein? Ainda que muletas para evocar determinados olupensantes que possam trabalhar em nosso favor? Olha, isso é uma maior bobagem. Me perdoa o jeito, eu não estou falando seu nome, então eu posso falar as coisas tudo soco na cara e falar tudo exposto. Maior besteira, ignorância, ilogicidade, irracionalidade. Veja, existe um princípio que nós falamos que é o seguinte: se uma coisa não presta, não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, não presta. Como é que você vai fazer para aquilo melhorar? Não tem jeito, não presta. Muleta não presta. Eu já expliquei isso não sei quantas vezes. Eu vou voltar a falar daqui a... Deixa eu só ler o que acabou de falar o resto. Já vi consegue se afastar com EV e apagar com mantra ligado a um ouro pensando egípcio. Sim, você está cheio de guia sério por aí. Gostaria que o senhor comentasse. Então vamos. Primeira coisa é a seguinte: quando você arranja um mantra, você arranja um foguinho, você arranja uma vela, você arranja um incenso, você arranja um cristal, você arranja uma estampa, você arranja uma imagem, você arranja um santo, arranja, enfim, essas tolices todas, tem mais coisa disso do que o hipermercado. Tem de tudo. O que acontece? Você está pegando um objeto que está aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é uma muleta. Você pegou a muleta
e colocou todos os seus pensamentos, todo o seu desejo, toda a sua vontade, toda a sua intenção em cima. É um mantra. É alguma coisa. Eu preciso disso. Isso é mais importante. Aquilo se torna mais importante que a sua vontade. Você abdicou de toda a sua potência consciencial para um mero objeto que não pensa, que não tem ideia própria, que não tem inteligência. Isso é lógico? Isso é coisa pior do que de animal. Pois é, não, a barata é mais inteligente. O cachorro que quer comer uma coisa, ele é mais inteligente, que está atrás do negócio que é útil. Igualzinho eu. Eu estou aqui com a lupa, isso é útil, isso aumenta, melhora a minha visão, que é o principal sentido do corpo humano. Isso aqui amplia o sentido do corpo humano. Então veja, isso é uma coisa, isso não é muleta. Isso é um objeto útil. Vamos ver os outros objetos que eu tenho aqui. Caneta. É importante. É de cor. Outra coisa importante. Isso aqui, ó. Para assoar o nariz também, às vezes, é muito importante. Isso aqui, ó. Para fazer o negócio rodar. Isso aqui. Veja bem. Tem o dia da semana, o dia e também o horário com os minutos. Tudo bonitinho. Tudo tem sua razão. Temperatura, calendário e um relógio digital com alarme. Tudo é importante. Não tem nada de muleta. Presta atenção. Isso aqui, ó. Estou usando, não tem nada de muleta. Tem livro, tem anotação, então veja. Vamos agora pensar. Na hora que você fez, se abdicou da sua potencialidade, dos seus potenciais, dos seus skills, do seu talento, dos seus dons, e deixou que alguma coisa de fora dominasse a sua intenção, o seu trabalho e as suas possibilidades evolutivas, você caiu nas graças, ou nas garras, ou na armadilha de algum guia cego. Vamos entender. Agora você pode falar assim, mas você não usou o mantra aí no negócio? Sim, eu usei o mantra, não foi por causa de mim. Foi por causa dos assediadores do exterfísio, para poder sair daquela dimensão, isso é outra coisa. Mas vocês não vão ver eu aqui, está fazendo mantra, pelo contrário, esse meu mantra nem pode ligar, porque o negócio é baratosférico, ele é terrível. Ele derruba tudo em matéria de energia. Veja. Agora, lá era a conversa que eles entendem. Isso aí é outra coisa. Agora veja, na hora que você falou aqui, ó, veja bem o que está escrito. Considerando que nem sempre estamos no melhor dia do ponto emocional e energético, então poderíamos usar nesses dias atribulados esse recurso, ainda que muleta, para evocar determinados holopensantes que possa trabalhar em nosso favor? A pessoa está abdicando, ela está pegando guia cego, é a coisa da marginalidade. Já vi consciente se afastar com EV, se afastar com EV, e apagar com manta ligado ao holopensamento egípcio. Isso é guia cego. O guia cego, ele usa a conscienciologia para tapear o outro, ele usa os processos do EV para tapear o outro, ele usa até o arco voltaico para tapear o outro. Isso é para tapeação. O problema é o seguinte, tem lógica? É racional? É positivo? É construtivo? De modo que, conclusão, dê uma bela banana, snob, deixa para lá tudo quanto é muleta. Quantas vidas nós já perdemos marcando o passo no mesmo lugar, sem sair, devido às muletas. Muleta da prece, muleta das evocações daquela pessoa, da família que às vezes era o guia cego. Ele está precisando mais de assistência do que a gente invocar para ele ajudar a gente. Besteira, bobagem, tolice. Agora veja, eu não estou sendo aqui nem agressivo, nem violento. Eu estou sendo veemente com a realidade lógica da vida. Tem gente que vai falar, não, mas você está precisando disso, você está muito... Estou veemente. Perante essas bobagens todas, há quantos milênios que nós estamos atolados nessas besteiras? O curso intermissivo veio para tirar a gente desse atoleiro, desse pântano. A vida é essa. Eu não tenho que ser veemente nisso? Tá, igual eu vou falar, não, meu amigo, não faça isso, que isso aí não dá certo. Alguém vai ouvir o que eu estou falando? A gente tem que bater na mesa, explicar a situação, como é que é, não tem saída. De modo, ó, você é meu amigo, você está me entendendo o que eu estou falando.
Corta isso fora. Outra coisa, é bom você verificar na sua casa que deve ter bagulho energético. Dá um jeito, dá um sumiço nisso. Qual a relação existente entre a conscienciologia profunda e as ações civilizatórias na terceira linha da fatologia? Ações civilizatórias é aquilo que nós chamamos da reeducaciologia. A conscienciologia profunda, ela veio para levantar a bandeira da reeducação. Essa reeducação, ela é evolutiva, ela é cosmoética, ela é de abertura mais ampla do processo da consciencialidade. De modo que esse problema das ações civilizatórias é a gente caminhar para a cosmoética, para o estado mundial, para o processo da gente viver dentro da mega fraternidade, caminhar para a gente entender o que é fazer a interassistencialidade, a começar, por exemplo, pela TENEPS. Isso são as ações civilizatórias. Agora, ó, é só pegar, se você quiser ver, pega aí nos verbetes da enciclopédia e procura todas aquelas especialidades que diz homeostática, ou homeostático. Tema central, homeostático. Ou procura também o tipo que é a especialidade, que você vai ver ações civilizatórias em todo esse verbete. Sou dentista e comecei a trabalhar em um asilo para pessoas idosas. Gostaria de saber qual a melhor maneira de dar assistência a essas pessoas. A primeira coisa é ter muita paciência e fazer diálogo, estabelecer a dialética. Uma dialética instrutiva, assistencial, de compreensão. Isso é que eu acho importante. Se essas pessoas, se você vai encontrar uma pessoa dessa, um idoso, um geronte, e ele ainda tem lucidez para entender o que você fala, é muito importante conversar com ele através não só das ideias, mas através do afeto. Aí é necessário estar com e tares. Pode chegar um dia que vai ter até uma oportunidade de você falar que ninguém morre, o que acontece depois que a pessoa dessoma. Isso vai ajudar demais a pessoa, vai prepará-la para enfrentar a pós-dessomática. Agora, aqui, outro. Gostaria que detalhasse a polinomiologia. Qual é a diferença entre extra e interconscienciologia? Assim, eu nesse verbete, você deve ter percebido que eu não coloquei nada aí, né? Sobre certas coisas da conscienciologia. Isso aí eu posso acrescentar. Tem várias coisas que a gente pode acrescentar aí. Também na antonimologia tem muita coisa para acrescentar, tal. Eu só deixei assim para chamar a atenção do essencial, mas tudo ainda vou ampliar. Primeira coisa, intraconscienciologia é o seguinte: é quando a consciência está sendo estudada dentro do seu micro-universo consciencial. Então, é dentro dela, é um processo subjetivo, é intraconsciencial, ou aquilo que eles gostam de falar hoje, intrasubjetivo. Agora, a extraconscienciologia é a hora que você está estudando a consciência, mas fora. Por exemplo, você vai falar, mas a consciência não tem nada fora? Não, tem. Na vida ou no cosmos tem duas realidades. Primeiro, a consciência. Segundo, a energia. A energia é fora. Tem energia fora. A energia imanente, por exemplo, é fora. Então, pensa bem tudo que é de fora. Outra coisa que é de fora. Você é fora para mim. Eu sou fora para você. Quer dizer, é outrem. O outro, o próximo, o semelhante, alguém, algo. Tudo isso é dentro da extraconscienciologia. Agora, a interconscienciologia é a minha relação com vocês, por exemplo, com essa turma toda. Eu e o Adélio, nossas brigas diárias aqui, com altas ideias, né? Com o meu eminente carcamano de alto nível, né? Eu chamo ele de carcamano, já viu? Eu estou xingando ele, com a maior naturalidade, amiga para essas horas. Então veja, isso aí é a interconscienciologia. Agora, a policonscienciologia é a união dessas três e com mais alguma coisa que a pessoa pode entender. Por exemplo, a pessoa começar a entender como é que é os atributos maiores de um serenão.
deve entrar nessa policonscienciologia que eu também não sei. Até que ponto que vai isso? Agora aqui. Como é a relação entre o abertismo consciencial, que acaba com as paredes, portas e janelas, e a alcova energeticamente blindada? A alcova energeticamente blindada, você está usando aquilo quase sempre para ter uma pessoa junto com você que não vai ter interferência nos seus folguedos amorosos, processos psicossomáticos, emotivos, afetivos, etc. Isso é uma coisa, porque a pior coisa que tem é quando uma pessoa vai beijar outra escondidinho e vê o guarda e manda entrar, né, na patrulha. Isso é terrível. Então veja, esse guarda até um certo ponto, às vezes, seria um assediador? É bom perguntar para o casal. Agora, então, vamos entender. Agora, na hora que acabam as paredes, portas e janelas, você está se doando para o cosmos. Veja bem, uma doação para o cosmos. Outra coisa, você não tem nada para esconder. Agora, é lógico, do ponto de vista de energias, você vai trabalhar, você tem seu domicílio, você tem sua casa, sua residência, isso tudo você tem que olhar. Mas agora, do ponto de vista, a hora que você sai disso e vai enfrentar o cosmos, o ideal é que não tenha parede nenhuma. Você é livre e dá liberdade. É aquele princípio, viva livre e faça viver. Não é assim que eles falam? Defenda a vida sob todos os aspectos. Isso, então, é que é a diferença entre a alcova blindada e a vida sem paredes, portas e janela. Aqui outro. Tenho 84 anos, tenho falta de equilíbrio. Já fui a vários médicos e eles não me dão respostas concretas. Não ando sozinha, só com a pessoa junto. E fico muito dependente. O que devo fazer? Olha, o melhor que você vai fazer é paciência e caldo de galinha. Isso ajuda todo mundo, principalmente no seu caso. Eu, por exemplo, eu já estou caminhando para 77 anos. Você tem 7 anos mais do que eu. Eu tenho uma opção de coisa também que está tudo batendo pino. Mas veja, eu trabalho praticamente 24 horas quando eu posso. Com tudo batendo pino. Vê se você pode fazer alguma coisa do jeito que você está. Por exemplo, você já pensou em conversar com essa pessoa junto de você ou com outras que você gosta sobre as suas experiências nessa vida? Isso vai ajudar você, vai fortalecer a sua cabeça, vai fortalecer a sua memória. Isso vai melhorar o processo seu de equilíbrio. Agora, outra coisa, equilíbrio físico, isso é pouco. Se a sua cabeça está funcionando mais ou menos bem, isso é muito importante, dê valor para isso. Agora, equilíbrio físico é o seguinte, uma pessoa começou a chegar lá pelos 60, 70, o joelho já começa a bater pino. Tem algumas juntas e articulações que começam a crescer os nódulos. Assim todo mundo é assim. Se olhar, tem gente até mais moça aí que já tem isso. Então veja, vamos superar o reumatismo, vamos superar esse processo todo. Agora, ó, lá pelas tantas, se a situação está um pouco difícil, arranja uma cadeira de roda, arranja uma muleta, isso tudo não tem nada. Qual é o problema? Faz parte do serviço. Tem muita gente que usa muleta por aí, sem problema nenhum. E cadeira de roda também. Cadeira de roda é um carro, é um automóvel. Hoje já tem algumas, são incríveis. Agora, de modo que, olha, levanta seu ânimo e não dê tanto valor para esse processo, não. Eu quero te dizer que eu, por exemplo, eu não posso sair mais no sol. Mais da metade da vida desse cosmos aqui, dessa dimensão, já sumiu para mim. Eu não posso chegar. Durante o dia todo, eu não posso estar aparecendo em sol. Como é que eu faço? Estou sempre à sombra do Arlindo, à sombra do Adélio, sempre à sombra das árvores, maior do que a minha. Pois é, não, a mão isso é outra coisa, mas o problema dela é a cabeça. Ela tem que dar valor para a cabeça dela. Se o negócio é só físico, veja a cabeça. O problema todo é de lucidez. O maior, vamos dizer, riqueza que a gente tem é a nossa lucidez. Corpo, quem é que pode falar que a vida inteira está com o corpo disponível? Não. Você passa muitas vezes inválido aí. Um dia, uma semana, às vezes meses, às vezes fica no hospital.
Isso tudo é relativo. E outra coisa, hoje com essas comunicações que tem, até é bom a gente não estar andando muito. A dromania tem que diminuir com o tempo. Eu mesmo, eu já não passei aqui meses sem sair daqui. Outra coisa, não fiquei doido. Não subi pelas paredes, não perdi as estribeiras. De modo que, a minha amiga, eu peço a você, paciência e caldo de galinha com o seu corpo. Olha bem as coisas, como é que são agora, ó, usa a sua cabeça. Professor. A frase enfática, Sim. eu gostaria que se analisasse a diferença do nosso nível aqui com a desperticidade em relação, porque a conscienciologia... A primeira coisa, eu pergunto para você, você é desperto? Não, lógico. Você já conhece a conscienciologia profunda? Então, Não, responda. Eu conheço, por favor. Teoricamente, conheço. Então acabou. Se você já tem a teoria, você já está no caminho. A intenção e a ideia, o conhecimento, a cognição, a abordagem, a conscienciologia profunda, vai abrir caminho para a sua dispersidade. A diferença nossa em relação à desperticidade e à vivência. É a vivência, mas principalmente do ponto de vista de energia, de desassédio e de interassistencialidade. São três coisas. Que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Energia, desassédio, interassistência. Tudo é mais ou menos a mesma coisa. Mas são diferentes, né? Isso aí é que é diferente. Quer dizer, agora, por quê? O desperto, ele começa vendo tudo, sabe, Arlindo, se você prestar atenção, você vai ver lógica nisso. Ele começa a ver tudo de uma maneira cosmovisiológica. É a cosmovisão. Tudo se amplia. Por quê? O egão começa a abrir. Então, veja, aquele livre-arbítrio que eu falei, ele não vai abrir, ele vai ficar escancarado, 360 graus. Esse é que é o livre-arbítrio que eu desejaria que todo mundo aqui já tivesse, 360 graus. a compreensão que ele tem da conscienciologia profunda se dá muito... Ele ainda não tem, ele está começando a ter. Mas que é maior que a nossa. É nossa, isso é. Mas é em relação à teática. Uma pessoa que começa a entender o desassédio teático, ele está acima da média em matéria de cognição. Porque parece que tudo aqui, quase todos os verbetes, ele não tem fim, ele começa... Aonde o turning point, a viragem da mesa, é na dispersidade, isso é verdade. Mas depois ele continua e avança. É verdade. Sempre... Agora, o que eu acho é o seguinte, alguns que chegaram aí no curso intermissivo, eles vão alcançar a dispersidade mais rápido que outros. Isso faz parte do serviço por causa das experiências anteriores. É o óbvio. Tá certo? Agora, ó, vê se vocês se transformam logo em desperto, para vocês começar a trabalhar como professores passa do corpo discente para o corpo docente dos cursos intermissivos. É isso que a gente quer aí. Eu, por exemplo, eu quero entrar nessa. Eu já fui bedel, já fui uma opção de coisa. Já valeu a pena, a gente começou a entender isso. Agora eu fui para poder trazer isso aqui. Você quer falar? Sr. Valdo, aqui na seção do detalhismo, o item paradoxologia. Paradoxo, inversão existencial jovem e conscienciologia profunda. Eu queria que o senhor... Sim, isso aí é aquele processo que eu chamo da maturidade imberbe. Vem aquela menina com 9 anos, isso tudo aconteceu aqui. E eu fiquei com a cara no chão, não sabia nem o que fazer. A menina então começa a mostrar as coisas, eu falo assim, antes da mãe e do povo que está com ela falar, essa menina está querendo ir ao laboratório, é bom que ela vá, ela está livre para isso. Agora, depois aquilo vai passando, a mãe fala assim, agora, Valdo, a minha situação aqui é essa, é isso aí. Você acha que eu devo ir ao laboratório? Eu falei assim, hoje não. Aí eu comecei a pensar na minha vida, nunca mais eu devo atender e falar o definitivo com os menores. Eu falo primeiro com os mais velhos. Então eu começo, quem é que é de 90 anos? Esse. Quem é de 50? Esse. Quem é de 40? Esse. Depois que eu chego na menina de 9. Ó. O que eu ia falar? Agora, por que a pessoa não ia
ao laboratório. Do jeito que ela estava, desacisada, toda alterada, com síndrome de ansiedade, ela não estava preparada, tinha que começar a pensar naquilo, porque ela não tinha ideia do que era laboratório. Agora a menina não, chegou uma aura enorme, 9 anos, deu aquele banho. Aí, depois que foi tudo embora, eu chamei a mãe de lado e falei assim, vem cá, quero conversar uma coisa com você. Não foi para fazer frase que consola, nada disso não. Eu queria saber qual o nível de lucidez dela. Como é que é? Essa sua filha, o que você conta dela? O que aconteceu com ela nesses 9 anos? Simvaldo, ela pacificou lá em casa, que havia uma briga danada. Essa menina chegou, colocou tudo assim. De modo que isso que você está falando do laboratório, eu estou entendendo perfeitamente. Isso estou entendendo, que eu não estou mesmo preparado. Ela está mais do que eu. Agora veja, é a mãe com a filha. Aí a minha cara saiu do chão e veio para o lugar. Você está entendendo, né? Então, isso aí é que é a coisa que a gente tem que ponderar. Agora, eu chamo isso de maturidade imberbe, que é aquele rapaz que ainda não tem barba, no entanto, ele já tem, dentro de certas decisões mais sérias da vida, ele tem mais lucidez e mais maturidade que o pai, que a mãe. É aquela menina de 16 anos que me deu trabalho lá no Rio, que os pais foram lá em casa. Nós queremos saber se o senhor está usando droga aí para fazer isso com a nossa filha. Isso o pai e a mãe na minha casa. Eu ofereci café para eles, o cara quase foi lá para brigar comigo. Aí eu falei assim, ó, esconde as pedras. Esconde. Não vai atirar a pedra por enquanto, não. Escuta só. Senta aí. Dê um café para o cara. O problema todo é o seguinte, o que está acontecendo é o seguinte, vocês dois não têm maturidade. Ela começou a estudar maturidade consciencial com a gente. A hora que vocês vão definir, concluir ou decidir, determinar alguma coisa muito séria da família, ela vai dar ideias superiores de vocês. Pois é, mas é isso. Como é que eu fico? Eu sou o pai da família. Ah, mas aí foi que nós trouxemos café para o cara, vamos conversar. A menina, tem gente aí que lembra dela. Ela tinha 16 anos, mas já está praticamente uma moça. Mas agora, muito viva, ela foi olhando lá em casa só as prioridades do Centro da Consciência Contínua, tudo que ela queria saber. E ela via os problemas da casa dela, chegava e perguntava para mim. Mas não falava o que era, eu só mostrava, não. Ó, a melhor decisão que você tem aí, mais madura, seria essa. Aí ela foi vendo. Ela usou tudo aquilo que ela aprendeu, depois de alguns meses conosco, outra coisa. Ela foi lá com a turma da escola, da mesma idade que ela, aquele negócio todo. Mas ela aprendeu aquilo e começou a mostrar a realidade toda. Por tabela, nós estávamos fazendo o desassédio, você está entendendo, do pai e da mãe. Foi por isso que eles apareceram lá. Agora eu virei e falei assim, ó, nós aqui, ó, a única coisa que a gente dá, que eu não tomo, mas o povo gosta desse tóxico, é café. Porque tem gente que gosta de café, a gente dá, porque senão a pessoa fica perdida. Se oferece água, não quer. Então a gente dá café. E eu sou contra café. Mas o povo gosta, a gente dá. De modo que vocês querem café? Eles quiseram. E nós demos. Você está entendendo então? Agora, ó. Teve muita gente que conheceu esse caso lá. Eu tive vários assim. Agora, esse foi bravo, porque o homem chegou lá. Eu estava até com medo de ter algum revólver. Mas depois eu olhei, não tinha não. Eu só falei com ele, segura suas pedras aí, não atira ainda não, espera aí. Com isso eu mostrei assim, isso dentro de casa, na minha casa. Outra coisa, essa menina não pagava nada para fazer nada disso. E chegou lá para tirar satisfação comigo. Ele achava que aquilo era um desaforo. Agora, depois a mãe vira para mim no fim e fala assim, o senhor tem toda a razão. A nossa menina está mais madura do que a gente em pouco tempo aqui. Nós precisamos estudar tudo isso aí que o senhor está falando. Tem razão. A gente fica só nesse negócio de instinto, é isso que dá. A mãe não tinha falado nada, é só o pai que estava falando na frente, né? Porque ele é o pai da família, o chefão. Foi o negócio. Aí, a partir desse exemplo, desses outros que o senhor colocou, existe algum traço, alguma característica mais marcante ou prioritária para a gente identificar a Conscienciologia profunda nesses investidores jovens? Quer dizer, o que é o mais importante? Não, para eles aí é mais difícil, né? Você vai ver alguma coisa, mas assim... É a lucidez? A lucidez e o pensamento mais avançado. Sim. Dentro de certos processos, ele está vendo o prioritário, onde dói.
Ele põe o dedo na ferida. É mais o Ele autodiscernimento. pensa aquilo que é o melhorzinho ali do contexto. Isso mostra que ele tem alguma ideia mais avançada, essa pessoa. Agora, ó, isso existe. Se quem for estudar o negócio vai acabar vendo isso. Agora, geralmente, às vezes, uma pessoa dessa, ele acaba sendo superdotado. Se não tiver uma boa orientação, aquilo vai criar mais problema do que ajuda para ele. O superdotado precisa ser encaminhado em certas coisas. E o povo tem que entender o que é a superdotação. Ainda tem muita gente com dificuldade para isso. Afora inveja, orgulho, egoísmo, que vem tudo contra. Você sabe disso. Agora, outra coisa. Examina bem quando é assim, se aquele adolescente já mostra alguns efeitos ou alguma manifestação de, não é de hiperacuidade, mas de raciocínio rápido, taquipsiquismo. Isso às vezes é uma das manifestações, você pode ver logo. Através disso, da manifestação pessoal dele, você vai ver o problema do que ele pensa, o que ele sente, qual o posicionamento dele, a postura dele sobre certos assuntos. Uma outra coisa que você pode fazer é perguntar determinadas questões de jovem para ele. Para ver qual a sua posição sobre isso, qual a sua opinião sobre isso. Isso às vezes é importante. Que geralmente ele não tem opiniões burras. Você está entendendo? Tire vendo. Ele não é medíocre. Mesmo sem ter carga de erudição maior nesta vida, ele já traz o processo intrínseco, então ele já consegue tomar essas decisões mais... Eu estudei muito esse negócio de superdotação. Tudo quanto é jeito. Como eu vivi também muitos anos no meio de milhares de alunos, a gente já sabia tudo. Eu chegava para o professor de matemática e falei assim, ó, quem é que é o maior cara de matemática desses alunos? Tudo tem aí. Eu falei assim, ó, fulano. Chegar para o outro, na outra matéria, perguntar a mesma coisa. Com o passar do tempo, eu sabia quem é quem. Então eu dava um jeito de ter uma amizade com a pessoa, para saber o nível dessa pessoa, como é que era. Por exemplo, lá no colégio, na universidade, eu fiquei sabendo todos que eram geniais. Toda meninada. Agora, ó, uns nunca apareceu serviço nenhum deles, outro morreu mais cedo porque começou a beber. Um monte de casos desses eu segui. Teve um outro que eu tive que atender mais tarde, foi até colega meu. Tudo. Então o processo de superdotação não quer dizer que seja libertação, não. Às vezes é um problemão. Você está entendendo? Então tem que estudar muito, ver tudo isso. Isso é pelo conflito, no caso, com as outras pessoas? Não, com a a primeira metodologia? não é bem conflito. É pela impaciência perante o mundo, as pessoas... os contingenciamentos que a vida força a pessoa, entende? As pressões que a existência exige. Eles querem tudo galgar, fazer o jumping, pular, queimar etapas, entende? Isso aí é um problema, tem que ter paciência. Na real, para entender realmente a conscienciologia, você precisa praticá-la. A conscienciologia profunda é importantíssima a questão do desassédio, você não ter mais assédios para praticá-la. Em parte, mas o problema não é bem desassédio. Nós não podemos falar que seja só isso, né, Adélio? Processo de hiperacuidade evolutiva com prioritário. Qual a prioridade evolutiva que a pessoa tem? É isso que é o nível. Se ela tem isso elevado, isso é que é a consciencialidade mais avançada, é o mais importante. Isso seriam extrapolações, de certa forma, até chegar na dispersidade. Você estaria trabalhando não é bem extrapolação, não. Eu acho que vocês todos estão caminhando para ser isso. Não só agora, vão ser numa vida próxima. Esse é o próximo passo. Porque entender tudo isso que eu estou falando aqui. Entende? Inclusive a superdotação, taquipsiquismo, isso tudo vocês vão pegar. Porque nós entendemos bem a conscienciologia, não praticamos ela ainda dentro daquilo que a gente teoricamente, você já tem um bom background, entendeu? Com o passar do tempo, você vai ter o experiencial. Esse é o caminho. Agora, Por isso que eu dou aula aqui todo dia, 2 horas. É para ajudar isso. É o CPC que ajuda a pessoa a ir entendendo esse processo, de acordo com... Outra coisa, aquilo que eu já falei aqui, ó, faz uns 3 ou 4 dias eu falei. O CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, ele evolui com o tempo.
Uma pessoa, por exemplo, se está com esse código faz 10 anos e ela não acrescentou nada ali, ela está parada no tempo. Ela está cadaverina. A gente poderia dizer que é semanal essa evolução, é diária, é mensal? Como é que é? Essa evolução do CPC é diária? Ou... É. A evolução, ela vem, pelo menos é de tempos em tempos, né? Seria bom checar. Vocês, por exemplo, eu sei, eu não preciso perguntar isso para vocês. Vocês têm melhorado demais. Você, então, e esse chefe aqui, vocês melhoraram demais. O jeitão que vocês chegaram aqui, ô Brutamontes, estou certo? É outra coisa. Agora ele chegava e falava assim, vem cá, deixa de ser Brutamontes, você estudou filosofia. Você vai ver na Grécia Antiga, não tinha nenhum filósofo Brutamontes. Você lembra de eu falar essas bobagens com você lá? Aí eu falei assim, agora vamos cantar, né? Sorrento. Pois é. O negócio todo é esse. Então, todo mundo aqui tem melhorado muito. Agora, a vida, essa vida de qualquer maneira, eu não sei como é que foram as vidas de vocês anteriores, ok? Vamos esquecer isso. O que eu quero saber é dessa. Nessa aqui eu digo, vocês estão evoluindo. Assina embaixo. Se alguém me pedir certificado de residência, aquele certificado que tem, sabe como é que é? Eu assino embaixo. Não, eles estão evoluindo muito. Essa pessoa está fora de série. Você pode colocar o que quer que você quer com ela. Não, é porque estão pensando em levar para a evoluciologia. Eu falei assim, não, está no ponto, pode levar. Tá certo? Como é que é? Atestado de idoneidade evolutiva. Tá certo? Vamos dar um atestado de idoneidade evolutiva. Se eu der para mim, eu posso dar para todo mundo aqui. Valdo, Brasil. Tá certo ali? Tá certo? Você está de acordo? Ah, ele está de acordo. Professor, eu queria entender por que você coloca na tematologia tema central neutro nesse verbete. Ele é neutro. Por quê? A maioria aqui já está conversando alguns lampejos, vislumbres da teoria da conscienciologia profunda. Entende? Ainda vão quebrar muita cara para chegar lá. Você não acha, não, Arlindo? O que você acha? Não é o seu caso. A sua análise dos outros. Ele é teórico aqui, ainda pôs a mão assim, eu sou teórico. Entende? Por isso que eu coloquei neutro. Agora outra coisa. Você vai observar uma coisa. Tudo que entra técnica, ou que faça abordagem de pesquisa ou de investigação, é neutro. A ciência é neutra. Porque você nunca sabe o que a pessoa vai usar. Você está entendendo bem a ciência, aí ela entra na tecnologia. Essa tecnologia pode ser de paz, pode ser bélica, você nunca sabe. É neutro, entendeu? Então, quando a gente coloca neutro, você acerta mais do que erra. Está claro isso aí? Professor. B de Brasil. Pode falar. O professor podia falar sobre os tipos de curso intermissivo? Os tipos? Olha, curso intermissivo, que eu sei, tem alguns, não são tipos, são níveis. Aqueles que são um pouco mais avançados e menos avançados. Isso tem. Agora você vai falar assim, mas como é que se classifica uma pessoa que deve ir para um lugar ou para outro? Pelas vivências anteriores dela. Então, por exemplo, uma pessoa da comunicação, que é o seu caso, você foi para o curso intermissivo da turma de comunicação. Tem certas senhoras aí que trabalharam demais nesses últimos milênios, por exemplo, só em arte. Ela foi para um local que mexia muito com o processo da maternidade, da arte, do instinto, do subcérebro abdominal. Ali, aquelas aulas tinham que ser mais carregadas naquilo que elas precisavam mais. Outra coisa, presta atenção. Como é que classifica os cursos intermissivos? Os afins se atraem. Pensa só nisso que você vai entender tudo. Agora, por exemplo, uma pessoa que mexeu muito, durante muito tempo com o processo de ser pensador ou pensadora, com filosofia, coisa séria, dando aula ou qualquer coisa, essas pessoas se juntam todas também, dentro de um determinado nível, que ali elas têm que ser trabalhadas com aquilo. Agora, vamos supor, outras ainda têm um pensamento muito vasto, que devassa um processo muito grande em certas áreas, mas em compensação, em outras, ainda não tem um nível assim, vamos dizer, razoável de fraternidade.
São esses que vão para outros planetas, que tem que mostrar como é, que tem outras humanidades, para a pessoa ver como é que é. Então a pessoa mostra todas as topeiras da Terra, as formigas que tem aqui, os leões, as girafas, os cachorros, os canis, os gatis, e depois pega aquilo, leva para outro planeta e olha aqui, ó, tem outros aqui, ó. Como é que é isso? Agora, ó, eu vou confessar uma coisa para vocês que eu nunca falei. Eu sempre disse umas coisas, é pena que a Kátia não está aqui. Mas a Rosa está aqui, não. Escuta, você já viu eu falar muito que quando, depois de muitos anos, eu voltei para o Pombal, que eu encontrei com os bichinhos que tinha lá, que eu fazia telepatia para eles. Eu nunca contei o que é isso, né? Eu vou contar agora. Aquilo era para mostrar para certas consciências, para elas fazerem experiência, falar assim, veja, ó, eu telepatizo com ele, você também, vem cá. Isso é consciência. Pensa aí uma coisa que você vai ver, que ele vai responder, no modo dele. Bichinho, desse tamanho. Agora eu falo assim, você não acha que é uma vergonha? Você está pior do que esse bicho em matéria de pensamento? Agora veja, eu criei isso. Eu tinha vários assim, mas é outras coisas, tem que deixar para lá porque o negócio é complexo. Agora veja, eles conservaram os meus bichinhos lá, quando eu voltei anos depois eles estavam lá. Agora veja, é uma paratécnica, paratecnologia, e que dava certo. A hora que, principalmente aquela consciência que chega, a consciência, ela chega e você quer falar com ela não escuta nada que você fala, ela quer falar para você. Ela não escuta nada, ela não para. Na hora então que você chega e mostra um bichinho daquele, aquilo desmonta a consciência. Você está entendendo? Ela começa a pensar. Agora, o melhor da história, quando é mulher, às vezes elas queriam levar o bichinho com ela. Não, eu posso levar. Tudo isso eu vi, ó, não sei quantas vezes. Agora, ó, aquilo comigo vinha do fim do século XVII, tá? Eu vi isso muito de perto. Agora, então, vocês vão pensar, o que é que eu não vi em matéria de bicho? O que é que eu vivo cheio de bicho? Eu não estou falando vocês para mim não são mais bichos, sabe? Mas ver esses outros bichos, igual esse que ele acabou de me mostrar, eu quero até mostrar para vocês, foi tirado hoje, ali perto de casa, tá certo? Olha o bichinho que está aqui, ó. Isso é aqui, gente, é ali. Vocês andam alguns metros, vocês vão encontrar o bichinho, ele está aí. Tem vários aqui. Esse aqui, vocês estão pensando que é só em New York? Que é só em Londres que tem? Aqui nós temos. Esse aqui está um pouco magro, mas ó, rabudo igual os outros, ó. Rabudo igual de Londres, rabudo igual de New York, está tudo aí. Outra coisa, aqui ó, já está uma fotografia mais à distância, mas ele está maior, olha lá. Vocês estão vendo? Ele está dentro do caminho da lógica. É um esquilo que já está se interessando pelo mental soma. Que hora que você tirou isso aí, ô Baci? 11 horas, gente. Hoje, eu já escrevi aqui, CAEC 10/1/09. Agora, ó, eu já vi vários aqui. Agora como nós estamos aumentando as árvores aí, eu acho que aquela minha amiga vai aparecer aí, porque essa nunca mais apareceu. É uma siriema. A siriema chegava de noite, porque eu que ficava mais aqui, quando era na época Você lembra que eu falei da siriema? Quase não tinha ninguém aqui. Então, à noite, eu vi ela. Pertinho da minha janela. E eu abri lá e falei assim, vem cá, vamos conversar. Ela nunca mais apareceu aí. Siriema aqui, ó, coisa... Foi só essa que eu vi, nunca mais vi nada. De noite, que ela canta assim. Eu não sei quem é que entende siriema aí, quem é que já viu? Não é assim? Não é assim? Falei assim, opa. Agora veja, fazia, não sei, uns 60 anos que eu não via siriema. Isso eu vi na minha infância, lá em Monte Carmelo. Agora, então, ó, eu acho que como estão aumentando aqui o ambiente da natureza, é capaz da siriema voltar também. Professor. Mas fala.
B. O estudo aprofundado da personalidade integral. Isso está em fatologia. Pode me falar um pouco sobre isso? Olha, o estudo integral da pessoa, ela vê justamente a conscienciologia profunda. É você ver, isso que eu falei aqui, ó, olha bem lá na definição. Vê se você entende isso, que tudo que eu estou falando. Aqui, ó, multidisciplinar. Todo tipo de linha de conhecimento. Tá certo? Multicultural. Todo tipo de cultura. Por exemplo, um dos motivos que a gente veio para a Foz é porque aqui é multicultural. Tem 79 etnias. Nós estamos no front do processo da cognição na Terra. É tanto que eu falei isso para esse nosso atual prefeito, naquela época ele não era. Falei, isso tudo aqui vai aumentar. Vai haver uma expansão do processo cultural intra e extra-fronteira. Tudo está acontecendo agora. Naquela ocasião, tinha apenas uma universidade, estava aí. Hoje tem 6 básicas, fora um monte de coisa que tem. E são 14 anos. Tudo mudou. Agora, outra coisa, multidimensional. Você sabe o que é? Multitemporal, quer dizer, não interessa o tempo. Multiexistencial, quer dizer, muitas existências que a gente tem que considerar. Agora, holopensênico, quer dizer, que diz respeito ao local, à atmosfera. Qual é aquele cenário que você criou para viver? Holomnemônico, todo tipo de memória que você tem, desde a memória organísmica, celular, até essa grande memória da retrocognição. Holobiográfico, as suas biografias anteriores, todas as suas vidas, retrovidas, retrossomas. Holokármico, é a hora que sai do ego-karma, passa para o grupo kármico e vai para o policármico. Isso é que é o holocarmo nós estamos falando. Holossomático, é aquilo que diz respeito a todos os seus veículos de manifestação. E, sobretudo, segundo as reações pessoais, as energias que você usa. Toda vez que você está usando a sua energia consciencial, aquilo foi tirado da energia imanente. Até que ponto que você altera essa energia imanente que você está aplicando? Com o passar do tempo, você vai aperfeiçoar isso de tal maneira, vai purificar isso, burilar, que quase não vai haver mudança. Nesse momento, ou nessa condição, nesse nível, você já está dentro do fluxo do cosmos. Tudo melhora. Vai haver mais compreensão da sua parte, você vai errar menos, você não vai ser escravo de nenhum instinto, nem emoção de bicho, não vai ter mais subcerebralidade, tudo melhora. Isso é a conscienciologia integral, que nós estamos chamando aqui de profunda. Está mais ou menos claro? Agora, veja, isso aí é um mundo, né? Tudo isso pode ser aumentado. Cada um desses aí, você pode escrever um livro. Cada ideia dessa. Professor, isso que o senhor acabou de falar, né? Que a energia consciencial é tirada através da imanente. Tem alguma relação aqui com esse contexto da fatologia, que está o entendimento erudito da interdependência evolutiva? Tem. Ela é direta, né? Tem, pelo seguinte. Porque quando você entende... Mas não é isso, tá, não é isso. Vai. É a energia do outro. A energia consciencial de alguém, de outrem, do próximo, do semelhante também. Por quê? Se ele, não é. Não? Se ele é bom, a hora que ele pensa a energia e usou, mas ele é melhor que eu, você entendeu? Eu tenho alguma coisa que aprender com ele. Acatite? E essa é a interação parapsíquica profunda? É. Mas aí a interação parapsíquica profunda em relação à energia. Agora, o mais difícil é em relação aos fenômenos. É o parafenomênico. A energia só desencadeia isso, ainda é pouco. Sim, daí depois vai o fenômeno... Está engatinhando. Por exemplo, um exemplo da simulcognição ou da própria interação sincronicidade, já seria o fenômeno? É por aí. Com o fluxo do cosmos e tal. É por aí. Tá. Aqui no tertúlia para trás, você falou que estava aberto ao cosmos, assim, aberto até os assediadores, porque você sabia. A hora que você destrói as paredes, a janela e as portas, você está aberto para tudo, até para o esquilo. Mas assim, você falou porque aí você afirmou assim, porque eu sei.
como tipo, o mecanismo, disso. E aqui Não, tem porque a gente já sabe um pedaço desse mecanismo. Na hora que você sabe, você já não volta atrás, você vai errar menos, você já apalpa. Eu queria fazer a relação com essa que está aqui na fatologia, na 4ª linha, a vivência da maxifraternidade compreendida. Compreendida, por quê? A maioria ainda não compreende isso. Escuta, Rosa, mas qual que é essa um dos diferença? assuntos que eu mais estou falando nesses últimos 3 anos aqui é a maxifraternidade. Você está de acordo? Porque tem vivenciado e compreendida, então. Não, é mais ou menos a mesma coisa. Mas vem cá, isso que você está falando para mim é a mesma coisa. É a teática. Uma mega fraternidade, que o povo vai fazer reuniões 8 horas e não decide nada, tem mega fraternidade nisso? A vovozinha, não tem. Que é isso? Pois é, que é isso? Fazem. Aí teve reuniões que eles me falaram de 9 horas. E muita coisa não foi decidido nada. Cadê a mega fraternidade? Não tem. Agora, amanhã eu vou conversar com a turma sobre esse aspecto, que teve umas reuniões que falaram, está meu nome no meio. Eu vou para fazer uma mega confraternização administrativa, entende? O meu papel lá dentro vai ser esse. 8h30 eu vou estar lá no discernimento, entende? Para a gente conversar sobre isso, mas uma boa. E abrir o jogo. Agora, já falei que não pode ter online, nada de chat, nada, tudo fechado. Se quiser, eles filmam ou gravam, depois faz um disquete. Mas eu quero todo mundo para me olhar aqui. Essas coisas, agora eu vou dar uma técnica que eu ainda não falei aqui, que é bom a gente marcar. A nossa amiga não está aí, é bom, viu? A Cátia. A técnica é o seguinte, isso eu uso há muito tempo, a gente quase não fala nisso. Quando as coisas são para lavar roupa suja em casa, na família, ou quando a gente tem que falar certas coisas de administração que é fechado, nunca pode ser por telefone, por e-mail ou chat. Aqui, ó. Você tem que estar vendo a aura da pessoa, o jeito que ela tem, junto da gente. Eu nunca fiz isso. Por isso que eu falei, olha, eu vou lá, mas não pode ter nada dessas coisas. Todo mundo cara a cara. Senão não dá. Vocês estão entendendo, não? Essa é uma das técnicas mais evoluídas que tem do ponto de vista de administração. Mas que muitas das empresas nem nunca pensaram nisso. Você está entendendo? É uma hora que esse negócio, por exemplo, do chat, está falando longe. Isso aí não é a mesma coisa. Agora, falar na frente, você vai ver a reação da pessoa, você vai ver o jeito dela, você vê a energia, você vê se tem um assediador ou se tem um amparador. Tudo isso muda. Agora, com o passar do tempo, vocês vão, por enquanto, muitos de vocês vão falar, isso é loucura, ele está exigindo muito. Quando vocês começarem a desenvolver o seu parapsiquismo, vocês vão começar a me dar razão. Você está entendendo? Ninguém vai querer saber esse negócio à distância. A distância é bom. Eu não sou contra nada disso, não. Eu sou a favor até de telegrama. Sou a favor até de colocar o fogo para sair aquelas rodas de fumaça. Tudo é comunicação. Mas agora veja, essa aí é coisa avançada, que ajuda todo mundo, porque você vê o jeito da pessoa. Por quê? A distância é muito mais difícil. Eu, às vezes, posso sentir isso tudo, eu posso ver até uma clarividência viajou e ver. Mas veja, numa reunião séria de administração, igual que nós estamos querendo fazer, por exemplo, amanhã, é uma confraternização administrativa, para todo mundo se entender, criar um ambiente maior de compreensão, a intercompreensão. Entende? Então, aí o ideal é todo mundo presente. Esse negócio de distância, gente, uma dupla evolutiva, os dois duplistas, eles querem viver junto. Se não vivem é porque não se gostam. Quem gosta quer saber do pele a pele, poro a poro e chakra a chakra. Tudo aí, ó. Tudo junto. Esse negócio da distância, longe dos olhos, longe do coração. Não é isso que o povo fala aí, o samba? O que é isso? Então, não sei se você... assim, aquela acolhida maxifraternal do mega assediador, ela é além da energia só. Ela tem que ter uma afetividade, ela tem todo esse processo mais técnico. Você não pode pensar mal dele. Isso, qual é a técnica disso? Então, por exemplo, o Hitler, a consciência Hitler vai aparecer para você.
Você não pode ir querer dar um tapa nele ou qualquer coisa. Assediar ele. Você vai pensar positivamente, ver o que ele precisa naquele nível, o que é que a gente pode fazer. Não deve assediar o assediador, né? Não pode. Então, é isso que eu estou falando. Agora, ó, acolhimento fraterno. A maioria, todo mundo sabe o que é isso. Agora, o problema é vivenciar isso. É muito difícil, né? Por isso que eu compreendido é diferente de vivenciar. Às vezes, complemento vivenciado, né? Você entendeu? Uhum. A vida. Professor, sim. O senhor poderia falar entre a relação que se desenvolve entre a mãe e o feto durante a gestação e como isso influi no desenvolvimento dessa consciência? O caso todo é o seguinte: quando há um processo desse, é o mais avançado em matéria de interação que existe entre duas pessoas. É a gestação. Um que é pior ainda do que esse é quando tem gêmeos, ou quando tem trigêmeos. Aí a situação ainda é pior ainda. Agora, o que se passa? Esse é o motivo que, durante o estado de gestação, os 8, 9 meses que a pessoa vai passar ali, a mulher, ela deve só colocar isso na frente, isso é prioritário. Por isso que eu sou favorável. Por exemplo, a pessoa que está com a gravidez, ela não deve trabalhar, ela não deve fazer exercício excessivo. Agora veja, hoje tem uma mania de malhação, as mulheres querem fazer tem até luta de boxe de mulher, etc., que acaba com os peitos dela, aquela coisa toda. Agora, o que se passa? Tem mulher então que quer arranjar a gravidez e continuar jogando tênis, sobe escada de qualquer maneira, corre. Tem um monte desse. Não, eu não quero ficar com excesso de peso, porque senão depois eu vou me deformar e não sei o que é. Está tudo errado. Uma pessoa quis arranjar um filho, ela tem que se dedicar a esse filho. Agora, a gestação, ela tem que colocar isso na ponta. Não pode fumar, não pode arranjar resfriado, não pode arranjar rubéola, não pode arranjar certas doenças que tem aí. Se ela arranja, é porque não se cuidou. Você entendeu? Gravidez, a pessoa tem que santificar a gravidez. Tanta mulher arranja besteira sagrada, carquigrave, ácido sagrado, esse não sei o que é. Arranja então o seu filho, a gestação como sagrada. Já é alguma coisa, já vai melhorar o subcérebro abdominal. Então, isso é muito importante a pessoa se dedicar. Olha, é um monte de condições mediatas, quer dizer, aquelas que não aparecem no feto, e nem aparece quando a criança nasceu, o recém-nascido, que a pessoa não vê. Aquilo vai aparecer 1 ano, 2, 3, 5, 10. Tudo devido erro da gestação da mulher. A culpa é dela, da mãe. Isso tudo a gente precisa de falar aos 1000 ventos que tem por aí para todo mundo ouvir. Você está entendendo? Então, por exemplo, o marido está muito preocupado com a mãe, com a esposa, que está lá com a gravidez dela. Aí ele vai trabalhar, ela fica em casa. Aí ela desce a escada, correndo e cai na escada. Como o marido é muito preocupado, ela não falou nada para o marido. O feto vai ter problema mais tarde. Aquilo não vai aparecer logo, ninguém vai saber por quê. Aí vem a mãe chorar as mágoas para mim. Valdo, eu quando estava aí, porque eu pergunto para a mãe, você caiu de algum lugar? Houve alguma coisa assim? Ela falou assim, houve. Você falou isso para alguém? Não. Então está aquele problema desse tamanho, anos depois, e a criança está com os problemas lá. Agora, por exemplo, hoje eles já estão vendo que todos esses transtornos da gravidez, durante a fase da gestação, criam um monte de problema. Um deles que tem hiperatividade. Você está entendendo? Cria, tem problema. Nunca se sabe o que vai dar por causa do processo. A neurociência agora estão evoluindo muito no estudo do cérebro. Isso vai ajudar em parte essas condições para ver como é que fica. Então, o problema todo é esse. Agora, uma coisa muito séria aí, Ana Paula, para a gente entender o seguinte. A coisa mais séria é a interação das energias. Se a mãe recebeu lá, e o rebento, a coisa está indo, e ela passa bem, sem ter muita intoxicação, ela não vomita, ela não passa mal, ela se sente bem, quer dizer que há uma afinidade maior com quem está nascendo. Se ela tem transtorno, se ela tem muito vômito, muita coisa, é porque as energias não estão boas.
Agora, às vezes essa energia não é de quem está nascendo, é de quem quis nascer e não pôde, teve que ceder a vez. Entendeu? Não. Então, ali tem consciência assediadora no assunto. Isso tudo também a gente tem que estudar. Agora, o problema é ver qual o nível de equilíbrio dessa gestação. Entende? Agora, tem gestação que a gente tem que olhar com mais jeitinho, com mais atenção, tem que acertar tudo e levar aquilo como se estivesse carregando ovos. Você está entendendo? Então, a partir disso, é importante pensar. Não, você está com a aura boa. Eu já vi você. Desde que vocês chegarem os dois, eu estava olhando sua aura hoje. Você está bem, Ana Paula. Está bem. Isso aí. Outra coisa. Você já viu, é homem ou mulher? É uma mulher. Pois é. Eu ia falar, porque o negócio está na cara. E outra coisa. Ela tem relação aí demais com vocês. A gente afinha vocês. Está entendendo? É muito ligado. Pelo que eu vi aí, pela aura. A aura, às vezes, você mostra o cartão de visita da pessoa, né? Calling card. Entende? Tá bem, obrigada. Vamos em frente. Agora, ó, ela está até mais bonita com a gravidez, você já percebeu? Tira a foto dela, de tudo quanto é jeito, assim. Agora é a hora. Valdo, aqui no B, aqui em cima, tudo bem? Eu estava pensando nesse processo de maxifraternidade, porque eu estou estudando muito questão de ditaduras e tudo mais. E eu fiquei pensando na questão da monja, quando ela esteve intrafisicamente na Espanha. O senhor poderia falar mais disso, na época da ditadura do Franco? Qual era o trabalho que ela fazia, como ela fazia, o que você sabe? Eu não sei da história toda, não sei nada. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte. Eu acho que com a presença dela lá, muita coisa pode ser evitada, porque seria pior. Mas mesmo assim, foi muita gente que morreu lá com os falangistas. Agora, ela foi para o front da batalha, praticamente. E outra coisa, aquela área lá de Barcelona, da Catalunha, ainda é difícil até hoje. Né? Olha lá o negócio do catalão que eles estão usando lá, aquele negócio todo. Não é fácil. Tudo que eles mexem ali dentro, a língua e tudo mais, o processo político, entende? E que época que ela estava intrafisicamente, professor? Ela nasceu antes de mim. Eu nasci em 32. Ela nasceu um pouco antes. E ela dessomou bem mais moça, né? Do que eu. Ela ainda não tinha tanta idade assim, não. Eu não sei exatamente a idade dela. Mas eu calculo que ela tivesse, talvez, assim, na base de mais de 60. Então, assim, na época que ela lhe assessorava, lá quando o senhor era criança, ela estava projetada, é isso? Estava projetada. Agora, o pior da história é que, às vezes, também que nós saímos juntos, em projeção, ela também estava projetada igual eu. Mas não falou nada para mim. Ela é uma das consciências mais, vamos dizer assim, eu não sei qual é o predicado, o qualificativo, o adjetivo que eu vou dar, mas uma pessoa que seria contida. Por isso que o negócio de serenão é duro a gente entender, sabe como é que é? Mas não é contida, vê se me entende. É a pessoa mais reservada. Mas não é reservada. Coloque no meu lugar e vê se vocês me entendem. Eu acho muito difícil explicar isso. Professor, assim... E aqui... Eu gosto das coisas, tudo batata, você sabe, né? Tudo na matemática. Não, veja bem. Eu não posso dizer que ela era contida, porque na hora que precisava, ela dispunha as coisas até mais do que aquilo que a gente estava esperando. Ela não era reservada, porque nenhuma pessoa reservada vai atender você do jeito que... Como é que é isso? Não, ela não tinha requinte, tudo era simples. Discreta. Eu não sei se é discreta. Por isso que eu falo para vocês, eu deixo para vocês, vocês vão pegar a serenologia antes de mim, vocês vão entender isso antes. Quando vocês entenderem, vocês passam o recado para mim, vai me ajudar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, lembre-se que eu já falei aqui várias vezes, hoje mesmo eu toquei no assunto, sobre o problema dos atributos mentais somáticos do serenão. Ô Antônio, você já ouviu falar isso demais. É ali que entra. O que é que tem ali? Por quê?
Uma outra coisa, aquela tranquilidade ininterrupta de pacificação, mas ao mesmo tempo de uma energia que a Itaipu nem chega perto. Como é que você vai expor esse paradoxo? Essa antipodia positiva do assunto? Eu vejo isso com uma certa dificuldade. Eu não estou exagerando nada, não estou fazendo aqui micagem nem frescurite, não. O negócio é isso mesmo, é difícil. De modo, como é que nós vamos entender a situação? Agora, professor, aqui, continuando. Lá na sua projeção, aquela lição de fraternidade que tem no Projeções da Consciência, o senhor tentou entrar na psicosfera dela, né, e teve uma certa, não sei qual é o termo, dificuldade intraconsciencial. Isso porque ela carregava toda a dor do mundo ou pelo nível de cosmoética que era muito avançado? Para mim, é o processo da panorâmica que tem no micro-universo consciencial dela. A cosmovisiologia dela, eu ainda não pude alcançar, porque eu ainda não imaginei naquele nível. Eu tenho que imaginar. Na vida da gente, a gente só pode entender as coisas novas baseado numa coisa que você já conhece. Isso é uma regra. Ali já extrapolou um nível que eu não sei o que. Como? E outra coisa, eu nunca chorei perto dela, nunca mostrei desespero, porque eu sou uma pessoa que não chora mesmo, mas lá era o caso, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, nunca aconteceu isso. Nunca tive um surto com nada. Agora, só tem uma coisa. Eu, se pudesse, arranjava 4.000 olhos para ver tudo que ela faz quando ela aparece. E as coisas são muito assim, fugazes, né? Não dá para a gente ver como é que é. Agora, aqui é um absurdo. Uma coisa que às vezes é um absurdo é você ver o que é dela e o que vamos dizer, sai dela, emana dela. Como é que fica esse holopensene? O que é ela e o que não é? Porque tudo muda. Você entende? Agora, pensa bem, o holossoma dentro disso, várias dimensões simultâneas. Entende? Ela, por exemplo, ela vê isso tudo simultaneamente. Eu vou contar outra coisa dela, que essa aí eu acho que eu nunca falei aqui. Numa desses contatos com ela, a gente fora do corpo, eu notava que ela entrava em contato com algumas consciências numa dimensão que as outras não estavam sabendo. Agora, às vezes, ela estava simultaneamente umas 3 em locais diferentes, dimensões diferentes. Agora, ó, eu depois fiquei sabendo por que ela fez isso comigo. Você tem uma ideia? Que era um negócio que aconteceu comigo algumas vezes. Hein? Não. É um negócio que eu já falei aqui muitas vezes, que para mim era das coisas mais avançadas que tinha acontecido. Aquilo que o senhor está vendo e o amparador não está enxergando ao mesmo tempo. E ela mostrou isso. Então agora veja, lá era só consciência. Comigo era eu, consciência, e os outros consciência. Aí eu comecei a entender tudo. Agora, o que se passa? O ruim dessa história é que não era eu que patrocinei. Eu estava sendo reboque. Estava me levando a reboque. Era uma extrapolação patrocinada. Agora lá não. Ela fazia o que queria, em várias dimensões. E ó, tendo contato simultâneo com tudo. Agora eu lá não. Eu estou só vendo aquilo. Você está entendendo? Mas não fui eu. Eu estava sendo usado de uma maneira que, se quiser usar, pode usar mais. Vale a pena. Você entendeu isso? Olha a lógica do que eu estou falando. Eu já falei aqui 2 coisas que eu nunca falei antes aqui de propósito. Cada aqueles negócios que eu falei que eu estou ampliando para explicar a vocês o que se passa. Agora, esse caso da monja, eu aí comecei a entender aquele nosso amigo, quando eu estava na biblioteca com o enumerador, e que ele chegou, que eu chamei ele de mexicano, que ele colocou uma espécie assim, ó, ficou quietinho, não tinha chapéu, mas ele ficou quietinho, como se fosse um mexicano. Entende? Esperou tudo que eu e o enumerador estavam fazendo para depois ele entrar. Aí eu comecei a entender. Então a primeira coisa que a gente nota nisso, há um processo de yield, a yield, da cessão.
C da vez. Então, por exemplo, há uma hierarquia que tem que ser mantida, não tem jeito. Isso não pode fugir. É um processo de para-educação, de alto nível. Agora, vê se isso tem lógica aí para você, Luciano. Totalmente. Queria só que explicasse essa questão de aparecer em várias dimensões, que eu não entendi. Não, porque eu notava que ela estava tendo contato, porque eu, muito perto dela, recebi os reflexos daquilo. Eu via que tinha consciência que está sabendo lá o que ela está falando. Ela transmitia a telepatia para lá. Tinha um outro que tinha lá, cada um uma dimensão. E eles não estavam sabendo que ela estava comunicando, mas eu estava lá perto e eu vi. Os outros que estavam longe não viram. Agora, tudo era consciência lá com ela. Tudo. Não era, eu não sei se é amparador, para mim tinha evoluciólogo na história, ela estava falando. Telepatia. Por isso que é que eu falo para vocês, uma consciência dessa, isso aí é uma mostra, né, em matéria de contato, de energia, de atividade, de dinamismo, de potencialidade de serviço. O tempo desse povo, ele produz muito mais do que qualquer um de nós. É uma loucura. Com várias dimensões ao mesmo tempo. Agora, por isso que eu falo para vocês, por exemplo, vamos dar um jeito de pegar a dispersidade, vamos entender a evoluciologia para ser serenões, porque a vida vai render muito mais. Mas não é a vida para você, não. Para o cosmos, para todo mundo. Esse povo, o dinamismo que tem uma consciência dessa, não dá para a gente entender. Ainda não dá. Por isso que eu estou falando, não dá. Não dá, não. O entendimento desses mecanismos, de certa forma, do assédio é que vão ajudar a pessoa a poder chegar na dispersidade. Ela tem que saber como funciona também, não só... Agora, você vai ver a inteligência desses cursos intermissivos que começa tudo devagarinho, né? Tudo por baixo, devagar e sempre. E repetindo. Até na mesma tecla. Por isso que essas teclas, circularidade, o processo todo que eu uso, é o jeito do curso intermissivo, porque senão não adianta. Agora, pensa. Há milhões de anos você vem fazendo besteira. De uma hora para outra, você vai corrigir aquilo tudo. Isso, até entrar essa ideia para tomar conta das antigas, uma neo-ideia que vai tomar conta da retro-ideia, isso dura. Existe tempo. É perduradouro. Não é de uma hora para outra. Eu só queria voltar ali que o senhor comentou que a questão da criança que está nascendo e a rejeição dela com a mãe poderia ser a intervenção de uma consciência que queria estar nascendo no lugar. Eu já vi briga disso, a gente foi lá para fazer o desassédio, tirar a consciência, não sei quantas eu vi isso. Eu beirava lá, teve período que eu fazia só isso. A consciência queria nascer. É um monte assim. Você pensa que uma pessoa vai nascendo, às vezes, isolada, sozinha? Se ela era de uma gangue, como é que faz? Mesmo se não for de uma gangue, ela não tem um grupo? Esse grupo pode ter gente até só bem intencionada, são os guias cegos. Isso vai criar problema para ela. Para ela, para a mãe, para o pai, para o ambiente, para o outro pensante. Se a mãe não é tenepsista ainda, ela vai ter que achar algum apoio aí, né? Não, e se a mãe não é projetora, isso aqui é o pior. Que com a projeção aí, tem certas parturientes que já resolvem, gestante que resolve tudo. Tem problema nenhum. Eu já contei o caso de uma amiga minha que sabia de tudo antes dela ficar enxertada. Ela já sabia quem é que ia aparecer. Mas direitinho, tudo certinho, bonitinho. Existe disso, essas coisas existem. Nesse caso, para a mulher poder perceber se aquilo é reação dela com as energias da criança ou se é interferência, só tendo parapsiquismo mesmo, Não, mas às vezes a pessoa também tem inspiração, tem intuição, os amparadores ajudam, né? Há muitas surpresas positivas nessas coisas, a gente nunca sabe. Se a consciência que vem é boa, vira uma primavera a vida das pessoas. Se era o inverno, passa para a primavera. Entendeu? Isso é um fato. Gente, aqui outra pergunta. Em outra tertúlia, o senhor comentou que usar um espelho para fazer clarividência é utilizar a muleta. Total. Aqui no Rio de Janeiro não temos dinâmica para psicarregulagem. Ok. Como poderia desenvolver minha clarividência em casa sem a utilização do espelho, uma vez que moro sozinho e não daria para fazer com um parceiro? Primeira coisa é a seguinte:
Quando tiver aí qualquer processo de acoplamentário, entra no problema do acoplamentário que vai te ajudar. Segundo, comece a estudar os fenômenos parapsíquicos, isso aí vai te ajudar. Para você pensar mais com lógica e racionalidade, de acordo com o mental soma. E esquecer esses fenômenos do ponto de vista do psicossoma da emoção. Isso vai ajudar você. Agora, outra coisa. Se você pratica TENEPS, isso já é meio caminho andado. Que aí já vai fazer naturalmente a evocação, o amparador vai ajudar. Isso tudo tem que ver aí, o nível seu. Isso aí eu teria que estudar com você. Você respondeu a minha pergunta dizendo que para os idosos que ainda têm um pouco de lucidez é possível fazer TARS e TACOM. E para os idosos que estão mais dependentes e perderam a lucidez, como assistir da melhor forma? Aí agora é o processo da cuidadologia. Nós temos até um verbete que a gente já trouxe sobre isso aí. É bom você pegar cuidadologia para a gente começar a estudar o assunto. Tem muita coisa que a gente deve fazer. Muita paciência e caldo de galinha. Agora, a coisa mais séria é a exteriorização da energia positiva, assistencial, fraterna, no ambiente que esteja essa pessoa, por exemplo, com Alzheimer ou com demência senil. Isso aí, às vezes, é importante. Ainda tem... Eu gostaria... Carlos. Esse cara aqui no próximo. Tá. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Educadora de obra. Como é que é? Na página 38, tocadora de obra, ela queria esclarecer. Ah, sim. A tocadora de obra é aquela mulher que é dinâmica, que pega as coisas, ela é empreendedora, ela faz muita coisa, ela não é agitada, ela constrói. Você está entendendo? Então, ela é ágil no trabalho dela, ela gosta da atividade. Você gosta de atividade. Pode ser que seja, eu vou perguntar para ela, que às vezes você pode ser assim. Ela é tocadora de obra, ela pega o negócio e vai levando em frente assim? Olha lá, é você. Vamos nessa. Sim. Pois é, nós temos algumas pessoas aqui, algumas tocadoras de obra aqui, violenta, braba. Nós chamamos também de locomotiva. Você conhece a Nara? Ainda não. Então, ó, quando você aparecer aí com calma, você vai lá na holoteca e converse com a Nara. A Nara é tocadora de obra. Ela não está aqui, por isso que eu estou falando dela. Ela está em Porto Alegre. Ninguém está vendo. Tá certo? Você vai lá e conversa com a Nara. Ela é tocadora de obra. Chega lá e fala assim, ó, o Valdo me falou para conversar com você, que você é minha colega. Sim, senhor. Entendeu? Ela é boa, ela vai te entender. Obrigada. Você manda. Professor, eu gostaria, por favor, essa relação da conscienciologia profunda com o terceiro item, detalhismo, na página 37, e politicologia, a democracia. Ah, sim. O processo da democracia a gente coloca na politicologia porque para estudar a consciência, o mínimo que tem que ter é democracia. Se não houver democracia, a pessoa não pode expandir as suas pesquisas, ela não tem liberdade de ação, nada resolve. Então, dentro do problema da conscienciologia maior, integral, mais ampla, cosmofisiológica, tem que ter um holopensene, um regime político que seja no mínimo democrático. Você vai falar assim, mas ainda não tem tanta democracia na Terra. Ok, mas já tem uns vislumbres, uns lampejos, estão começando a aparecer. Está se insinuando, já está começando a engatinhar a democracia, já é alguma coisa. Outra coisa, eu mesmo tenho liberdade no Brasil. Com o Lula, com essa turma toda, nós temos uma democracia até um certo ponto, muito séria. Entende? A gente tem que bater palma para o Brasil com essas coisas todas. Nós não estamos dentro de um regime apertado de qualquer coisa que seja totalitário, autocrático, ou seja uma ditadura. Então, a gente, ó, nós não temos facilidade, veja, eu junto meus amigos, nós fazemos isso aqui em 11 meses, para debater essas coisas. Outra coisa, essa liberdade que eu tenho. Eu falo a favor dos políticos, falo contra os políticos, eu falo a favor das religiões, falo contra as religiões. Eu tenho liberdade de me expor, de falar a minha opinião. Isso nós todos aqui temos. O problema todo é que se ter coragem para isso. Né? Uma boa parte do povo não tem. Agora, a democracia
ela é praticamente o embasamento para a gente ter essa conscienciologia profunda, porque senão ela não funciona. Tem lógica isso? É por aí. Agora, ó, eu poderia acrescentar outras crassias que a gente põe numa série de verbetes que eu não coloquei ali. Por exemplo, o certo seria a gente falar da CCCI, da Cognópolis, aonde tem a parapsicocracia, aonde tem a conscienciocracia, aonde tem a cosmoéticocracia. Isso aí é mais avançado ainda. Mas eu não vou falar isso aí no caso, porque senão fica parecendo que você só vai arranjar isso aqui. Não é. Qualquer pessoa lá no fim do mundo, mesmo que nunca veio aqui, ela vai entender a conscienciologia profunda. Entende? Independente disso. Doutor, aqui, ó. Pode falar. Na página 37, detalhismo, neossinapsologia, a conquista teática das neossinapses intermissivas. Sim. Como é que funciona a prática aqui? Teática, né? A prática nessa parte. A teática, a prática. A primeira coisa é o seguinte: como é que você vai conquistar isso? Uma das coisas mais sérias é o problema da holomnemônica. É a sua coordenação da memória que permite a você ter retrocognições sobre o curso intermissivo, sobre o seu período intermissivo último antes de ressomar. Isso aí vai ampliar o seu processo, você vai adquirir mais sinapses. Esse é o caminho. Agora, isso aí é teórico e prático. Que a hora que você começa a lembrar e você alcança convicção sobre aquela lembrança, você vai começar a implementar os seus atos, o seu dia a dia, vai começar a imprimir na sua postura, nos seus posicionamentos, aquilo que você viu no curso intermissivo. Tem muita gente que às vezes chega aqui e que já viu, por exemplo, 700 experimentos, isso tudo. Ela chega para mim e fala assim: Valdo, eu sei que eu tive curso intermissivo, não vou te perguntar isso. Sei isso, sei isso, sei isso, sei isso, sei isso. Agora o que eu quero saber é isso. Aí então ele vai um negócio que é bem acima da média que pergunta. A pessoa, ela recobrou toda aquela memória intermissiva mais básica, fundamental dela. Tem gente assim. Isso é exceção, isso não é todo dia, mas de vez em quando aparecem as pessoas assim. No momento que recobra isso, a prática começa automaticamente rápido. Não é isso, expande para outro nível, a pessoa muda as suas manifestações pensênicas e os seus atos. Ela vai coordenar a vida de um modo muito diferente, muito mais abrangente, mais correto, mais prioritário, mais adequado. Tudo muda. Você entendeu? Agora veja, você já pensou, a pessoa que chega aqui ainda está na fase da preparação, antes dos 35, e ela já tem algumas convicções sobre isso. É uma mão na hora. Ajuda demais a vida dela, a Proex, tudo que ela vai fazer. Você entendeu? Sim. É que você tinha falado que lá no curso intermissivo a coisa ia devagarinho. Tem que ir devagar, porque não pode assustar uma pessoa, porque aquilo já é, de qualquer maneira, caiu um papel. É, de qualquer maneira, um problema sério. Por quê? Já é um impacto. Uma mudança de tanto tempo, de uma hora para outra muda. Entendeu? Mudar que eu estou falando assim, puxou o tapete e virou do outro lado. É muita coisa. É porque lá é mudança e então aqui tem que ir devagar. Se fizer isso de uma hora para outra e dar um choque muito grande, em vez de ajudar, você está piorando a pessoa. Entende? Entendi. Uma pessoa sofre do coração. Aí ela julgou na loteria. E ela não está sabendo. E você ficou sabendo que ela ganhou o primeiro prêmio. Você está com um problemão para falar com ela, tá ou não está? No entanto, é uma coisa boa. Curso intermissivo é isso. Você fala e a dona morre na sua frente, você vai ficar com o prêmio? Professor. Você entendeu, né? Professor. Entendi, obrigado. Sim. Bem aqui. Essa pergunta que você falou que a pessoa, de repente, ela chega, faz, que é mais avançada do que a média dos conhecimentos que estão até nos livros publicados aí. Isso tem a ver com a mega autorreflexão profunda que a pessoa fez no curso intermissivo? Ela volta àquele ponto ou não? Não. Às vezes, o que eu vi, eu vou te falar o que é que eu vi, eu não posso dizer tudo, eu não sei.
Tá. Eu estou dando o meu hint. O que é que eu penso com lógica disso? Eu penso que pessoas que tiveram nas últimas vidas, por exemplo, as 5 últimas vidas, elas tiveram um bom percentual de manifestação parapsíquica, de algum modo. Isso aí é que predispõe o processo da retrocognição por causa dos fenômenos. É um problema de energia, de fenômeno, de memória. Então, por exemplo, nas últimas vidas, retrovidas dela, nesses últimos 600 anos, por exemplo, ela teve uma predominância de processo parapsíquico de algum modo. Uns ela sofreu mais, outros menos, outros ela entendeu, outros ela até ajudou os outros, fez uma opção de coisa. Essa pessoa está mais calibrada com o problema de oligomnemônica e outras coisas mais, você está entendendo? É isso que eu tenho visto. Não é que ela foi só o curso intermissivo. Porque às vezes ela fez o mesmo período dos outros. Mas o problema é o background, a bagagem dela. Agora eu entendi. Qual é o repositório de experiência pessoal? Porque isso ninguém é igual ao outro. O negócio vem de longe. Longe. O problema é a raiz. Entende? Agora, isso, antes de mais nada, para qualquer abordagem a esses assuntos, você tem que pensar nisso. Depois que você vai ver o resto. O resto tem lógica. É assim que eu penso, desse jeito que eu tenho interpretado. E às vezes você fica sabendo tudo claro, através disso. Às vezes você descobre quem foi a pessoa, como é que foi, de que modo, tal. Nem ela sabe. Agora tem lógica para mim, porque eu tive uma experiência que tá bem dentro dessa linha aí. Pois é. Agora, quando a pessoa tem uma experiência, ela pode pensar, essa experiência pode pensar outras. Anota tudo e interprete tudo. Isso às vezes é importante. Vale a pena. Só sugerir aqui, professor, em colocar uma estrangeirismologia, o modus vivendi conscienciológico, por exemplo. Modus vivendi conscienciológico. Mas aí a gente teria que colocar em todos os tipos de conscienciologia. Então, mas eu deixo lá para o voto Minerva da Rosa. Então, o full time da interassistencialidade, né? E a autoconsciencialidade large, vamos dizer assim também. Porque não tem estrangeirismologia. Pode colocar. Autoconsciencialidade large e full time da interassistencialidade. Está bem dentro da situação. Agora, depois a gente precisa colocar nos outros também. Que ao todo são, parece 4 ou 5 conscienciologia que eu já andei estudando com calma. Agora eu quero depois uniformizar isso tudo, que eu fiz em épocas diferentes e tal. Nós não vamos mexer com isso. Para clarear mais. Tem muito mais coisa para expor aí, né? Letra A. P de Brasil. Você ouviu uma voz de mulher. Deixa ela. Aqui, foi ela. I'm sorry. Ladies first. É você. Graças. Você estuda e acompanha. Por exemplo, quando surgiu a monja, então você teve a oportunidade de acompanhá-la, essa coisa toda. Mas você não evoca. Jamais. E a gente vê... Há muitas décadas que eu não evoco Deus numerador. Mas você já evocou? Não é bem assim. Mas, por exemplo, na hora que nós estamos assistindo alguém que diz respeito ao processo dela, você está evocando. Mas não sou eu, aquilo é as pessoas fazem como faziam com santos, muitos fazem com imperadores, né? Tem uma coisa que não me deixa fazer isso. Você tem uma ideia, não? Isso é parapsiquismo, né? Não, mas aí você não está explicando nada. Eu estou falando uma coisa bem específica, pontual. Então explica. Vocês têm uma ideia? Alô? É quando a pessoa, você só chama... Porque ele tem mais visão de conjunto do que a gente tem, não? Centrais extrafísicas. As centrais extrafísicas, elas te educam. Você vai ver com o tempo. Centrais extrafísicas, muda isso aí. Tá. Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo, como se fosse eu evoquei o amparador. Aqui, a central extrafísica é o PROCON. Você não vai reclamar do delegado, que é seu amigo. Você vai lá no PROCON. Eu não sei se está claro aí a metáfora que eu estou expondo. Está claro, né? Para você ficou claro. O mesmo pode ser válido. O mesmo pode ser válido. Então, por exemplo, se há uma interpretação negativa que me envolve, por exemplo,
que alguém entenda mal alguma coisa ou exponha de maneira equivocada. Eu posso também deixar passar e esperar que o PROCON lá para frente resolva? Lógico, eu vivo fazer isso. Eu não gosto de resolver tudo em cima do lance. Aqui que você fala que às vezes a a gente paciência fica maior que tem na vida é você engolir em seco. Às vezes você Sabe o fala que é engolir em seco, né? Que a gente é rico e fica chorando lá as miserinhas da gente, né? Não, então, você está sentada num saco de moeda de ouro legítimas e está pedindo um níquel, 10 centavos, para comprar um biscoito. Isso aqui é o duro. É falta de visão curva e reta e qualquer outra, né? Tudo quanto é tipo de visão. Coloca todos os prefixos nessa visão. Aqui, todos os prefixos patológicos vale a pena. Certo. É assim que eu falava com os caras lá, não. Põe os prefixos patológicos nesse tema, nessa expressão, que vale. A orientação que a gente poderia dar, né, seria qual, por exemplo, quando a gente vê que a pessoa, às vezes, ela sente que está passando aperto, ela não confia no taco dela, então, por isso, talvez ela evoque como ela evocava. Não é só isso, por isso que ela usa as muletas. Ela nunca vai crescer desse jeito. Enquanto a pessoa estiver usando muleta, ela não cresce. A marca passa e está submissa. Agora, o que eu chamo é o seguinte, ela é genuflexa. É verdade. Ela está de joelho. Bobona. Mesmo. Gente, é duro o dia das pessoas entenderem isso. Uma coisa tão simples, mas como é difícil. Por quê? Vem há séculos. Eu não quis falar milênios, mas a gente está falando séculos. Marcelo, você entende bem essas coisas, que você já viu isso tudo, tratou de muita gente assim. Não é fácil, você não muda. Quanta gente você encontrou que poderia ter mudado? Gente que viria com você. Quer dizer, é impraticável. Se a pessoa é verdolenga ou está de vez, nem de vez aí não dá certo. Ela tem que começar a amarelar. Entende? Tem que começar a amadurecer. Senão não vai. O amarelar aí não é acovardar, não. Eu estou falando é amadurecer. Entende? É difícil. Agora, eu estou falando de séculos. Mas tem gente que não é. Tem gente que está sendo 2 milênios. Como é que fica? Temos que pensar bem, né, com calma e relevar. Eu já trouxe um verbete chamado relevalidade, né? Tá certo? Agora tem um cara que chegou para mim e falou assim, eu queria aquele verbete seu sobre rivalidade, que eu estou querendo. Não, mas não é isso, o meu é outro. Você sabe o que isso aconteceu lá no Olocico, né? Num dos cursos aí, a pessoa chegou, isso faz mais ou menos foi logo depois que nós trouxemos aqui. Eu queria aquele seu verbete aí sobre rivalidade, que é um troço muito sério também. Eu falei assim, eu não posso contar essa piada, porque ele está aqui, é um homem. Eu não posso contar porque ele vai ficar sabendo, né? Não podemos estar rindo dele aqui com essa história. Aí eu fui explicar para ele com calma, fomos arranjar o verbete, a gente deu para ele tudo. Entende? Para ele estudar. De modo que é isso. Essa você já superou. Já, olha lá. Está vendo? O Adino está bem em cima. Não, o Adino também. Você permite isso, né? Você permite. Você admite isso. Né? Admite, reciprocamente. Vou contar, hein? Mas olha, o que mais que é que tem? Agora eu queria só falar uma coisa. Antônio, eu estou vendo que ultimamente você está muito em si mesmado. O que houve? Está tudo bem com você? Você já notaram que raramente ele está falando aqui agora, nesses últimos tempos? Eu queria até saber se ele não estava afônico ou hipofônico ou alguma coisa. Mas está tudo bem, né? Então tá. Professor, letra B de Brasil. Aqui em cima, último nível. Aqui. Agora, só um minuto. Voltando ao tema curso intermissivo e níveis de curso intermissivo. O professor poderia falar sobre 3 níveis, superficial, médio e avançado? Sim. Por favor. O superficial é daquela pessoa que está engatinhando agora. O médio é aquela que já pode chegar
e começar a entender, por exemplo, os processos um pouco melhores de fraternidade, etc. E aquele avançado é aquela que já pode entender uma coisa mais abrangente para ter uma PROEX mais produtiva interassistencial. A coisa então é diferente. São os graus, né? É o processo de gradiente aí, ou bem de patamar de grau. Agora, ó, é difícil você classificar, porque lá no fundo você vai querer fazer isso. É muito difícil você classificar os outros com isso. Repetiu avançado. Eu penso que você pode começar a classificar quando a pessoa chegar lá pela 4ª idade, se ela viver até lá. E ver o que é que foi a autobiografia dela, ou a biografia dela. Examina que você vai ver, não, esse deve ter tido curso televisivo e tal. Mas agora, enquanto você está em andamento, Cláudio, eu acho difícil isso aí. Tem assim, 2 critérios básicos, né? O próprio professor falou. Primeiro, itens a serem superados. Então, todos aqueles têm que ser superados. Outros, para itens a serem acertados, dificuldades. Agora, uma boa coisa seria ver os negócios da Apex, né? A Apex hoje já tem uma opção de ideia nesse sentido aí, que pode ajudar. E teria também a curso emissivo especialista em reurbanização, que seria o mais avançado, né? Eu conheceria profundamente Serenão, tudo. Tem a opção desses assuntos que eu trato aqui, que seria desse curso mais avançado. E atualmente eu estou trazendo algumas vertentes que são de curso avançado também. Mas então, chefe. Alô? Então, Valdo, voltando rapidamente naquela questão da central extrafísica, teve algo que me chamou a atenção ali. Fazendo uma análise mais lógica da questão, como é uma reeducação da pessoa, né, seria uma profilaxia das evocações, dos dogmatismos, das próprias muletas, né, e das gorolatrias, enfim. Não, e o problema todo é o seguinte: evocação, antes de mais nada, é a prece, é você chamar a Santa Girafa para te ajudar, aqueles negócios. Agora veja, isso tudo é muleta. Agora, na questão da central, já é outra coisa. A central, às vezes, ela acode você espontaneamente, através do amparador. Mudou tudo. Isso. O uso é seu, né? Você não fez nenhuma requisição. O serviço assistencial que você está fazendo exigiu aquela assistência. Você recebeu assistência para dar uma assistência. Esse era outro ponto que eu queria chegar. Ela está disponível para serviços assistenciais. Pois é. Esse aqui é o caminho. Com isso a pessoa caminha melhor em todos os ângulos. Tudo quanto ela faz. Tudo que ela faz. Entende? Vale a pena. Então existe, só para complementar, então existe pré-requisitos de níveis evolutivos da consciencialidade da pessoa cosmoética para o uso da central extrafísica. Tem. Agora, uma coisa muito séria é a seguinte: quanto mais a pessoa fica lúcida a respeito disso, mais será, ou maior será o entendimento dela perante amparadores, assistidos, evoluciólogos, serenões. Agora, ela tem que mostrar, vamos dizer, uma constância nesse trabalho. Entende? A ficha tem que ter uma perseverança, tem que mostrar os fatos palpáveis daquilo. Então tudo muda. Tá certo? Tem mais alguma coisa aí que nós estamos, acho que já está no horário, né? A turma já está aí para falar? Está tudo ok? Então eu passo a bola para você, por favor. Pontuações da tertúlia de hoje: votos online 22, perguntas respondidas online 12, perguntas presenciais 20, 162 assinaturas no livro de presença e 32 pessoas praticantes da técnica da Invexis. Após a leitura dos verbetes, nós vamos ter os seguintes recados: o Pedro e o Eduardo sobre o plano de saúde Itamed, Ana Luísa Rezende pela Reaprendência, Will pela PEX e Luci pela Uniescom. Então vamos aos verbetes. Adaptaciofilia, animador consciencial, correção de rota, desbarbarização da humanidade, extensão consciencial, função amparadora, impaciência disfuncional,
justificativa lógica, lixo mnemônico, pré-perdão assistencial, raciocínio falho, recim grupal, subsunção proexológica, telepatia permanente, tipo humano. Pessoal, nós estamos aqui com os colaboradores da Itamed, tá? Eles vão passar aqui a semana mais ou menos das 14 às 15 horas, todos os dias, até o próximo domingo. Acho que o Regis vai falar aqui um pouquinho, né, Regis? Só sobre como é que é o plano, qual que é a intenção da Itamed aqui com a Conscienciologia. Boa tarde a todos. Eu sou o Regis, minha colega é a Orlinda, nós somos lá da Fundação de Saúde de Itaguapi. Nós estamos promovendo aqui com os voluntários do CAEC, para aqueles que estão interessados, o plano de saúde Itamed, que é um plano próprio do Hospital Costa Cavalcante. Estaremos durante essa semana tirando algumas dúvidas, mas nos próximos sábados faremos toda a explanação do contrato e das coberturas do plano de saúde do Hospital Costa Cavalcante. Lembrando aqueles que viajam muito, né, que moram fora, o Itamed ele também tem uma cobertura a nível nacional através da Brange, que são hospitais que têm um convênio com a gente para atendimento emergencial. Então, fica o convite a todos. Na saída, nós temos um panfleto que fala um pouco mais sobre o Itamed, para aqueles que estão interessados, e que deixem também seu nome, seu telefone, seu endereço, para que sábado que vem a gente possa tirar algumas dúvidas a mais. Obrigado. Pessoal, essa iniciativa é uma iniciativa de muita importância para a nossa comunidade. Muitos de nós aqui não temos plano de saúde. A gente até vai perguntar aqui, quem de vocês que não tem plano de saúde, que está aqui na abertura? Quem não tem, pode levantar a mão. Tem várias pessoas que não têm. Então fica o convite, o Marco vai falar um pouquinho também em nome da OIC, que é uma iniciativa com apoio também da Consciencioterapia. Pessoal, é importante lembrar todo esse movimento que a gente está fazendo aqui na CCCI, ele tem o objetivo que as pessoas atentem com maior intensidade na própria saúde somática. Nós estamos aqui na tertúlia conversando, tratando sobre autodiscernimento, sobre proexis, e o que a gente vê hoje em dia é que dentro das possibilidades dos cuidados gerais de saúde, incluindo medicina, fisioterapia, nutrição, etc., a longevidade é um fato. Tá? Então, o cumprimento da proexis vai estar atrelado, sem dúvida, a uma maior qualidade de vida, em termos não só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo. Quem quiser viver mais tempo com o soma respondendo a tudo aquilo que é necessário para o cumprimento da proexis, tem a possibilidade, através desse movimento, de pelo menos atentar mais para essa condição. Então, a gente, na verdade, a gente está apoiando essa iniciativa, a gente estimula que todos vocês, na verdade, estejam bem atentos à questão da saúde somática, para que a gente, todo mundo aqui possa, na verdade, construir essa Maxi Proexis grupal, ok? E só uma vantagem importante que eles estão dando para o pessoal da Conscienciologia, para nós, é justamente o fato de não ter a carência. Então, normalmente, quando você faz um plano, que você migra, você entra com a carência. 2 anos para um exame, 1 ano e meio para uma cirurgia, e eles vão tirar essa carência se nós passarmos ou alcançarmos 50 pessoas, 50 interessados. Então, é isso aí, gente. O recado está dado. Em nome da Reaprendência, queria convidá-los a participar da 7ª qualificação docente. A primeira turma já vai acontecer no próximo final de semana, aqui em Foz do Iguaçu. Então, a gente ainda tem algumas vagas nessa primeira turma. Quem quiser, basta falar com qualquer voluntário da Reaprendência. Nós vamos estar lá agora à tarde, sábado, e ela é aberta a todos os professores e candidatos à docência de qualquer IC. Obrigada. Em nome da Apex, eu gostaria de convidar a todos, quem tiver interesse, de assistir a palestra virtual, que vai estar ocorrendo hoje às 15h30, com o professor Laene Losch. O tema é balanço existencial, já é um resumo do que vai estar ocorrendo aqui no Carnaval. Então, quem quiser assistir às 15h30, o site é www.apexinternacional.org. Obrigado.
por favor, nós da Unescom estamos um pouco preocupados com relação à logística das atividades que ocorrerão nesta última semana de janeiro. Por quê? Porque a gente está sentindo que existe pouca aquisição dentro das atividades que são gratuitas e aquelas outras que são pagas. Então, a gente também sabe que as nossas cabeças, elas giram em termos de muitas outras atividades. Mas quem tiver o interesse, a intenção, nos procurem para a gente poder agendar os nomes das pessoas que pretendem estar nesta Semana da Escrita. A gente agradece. O verbete ganhador de amanhã foi correção de rota com 28 votos. Obrigada, boa tarde a todos, até amanhã.